Não brinquem com o dragão. Esse é o arcabouço do novo mundo. Vamos fazer mais business entre nós todos. Bem-vindos a Vladivostok. Vocês estão no meio do Fórum Econômico de Vladivostok. Antes do final, a gente está no meio. Começou, a gente está no dia onde tem mais loucuras. Eu passei o dia vendo painéis extremamente importantes falando da rota do Ártico, falando do desenvolvimento do leste, da Sibéria como um todo, debates sobre sistemas de pagamento alternativos, conversas com a liderança de Donbass. E no final, no último dia, tem os últimos encontros, especialmente um muito importante, Índia e Rússia, que basicamente são investimentos cada vez maiores dos dois membros dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, e a sessão plenária com o presidente Vladimir Putin e depois o pergunta e resposta. Então, hoje, não é só o Fórum Econômico de Vladivostok. O que a gente vai fazer hoje é um balanço da semana mais importante do ano na Ásia, na Eurásia e provavelmente no Sul global. O que aconteceu do domingo até a sexta-feira, digamos, praticamente uma semana, é absolutamente extraordinário. Foi uma semana Rússia-China, uma semana Eurásia e uma semana de integração ainda mais acelerada de toda a Eurásia, sem contar a sua península europeia no Ocidente. Começou com o fórum anual da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, mestre de cerimônias Xi Jinping, convidado de honra presidente Putin, passou no dia seguinte o encontro privado de Xi Jinping, presidente Putin, no Zhonghanai. Zhonghanai é a residência da presidência chinesa, é um ex-palácio imperial. Quando o presidente chinês chama alguém para Zhonghanai para uma conversa estendida e detalhada, como é o caso, são ocasiões lá em cima, é no topo do topo do topo da pirâmide. A parada absolutamente extraordinária, comemorando os 80 anos da vitória chinesa em cima da agressão japonesa e fechando o capítulo Segunda Guerra Mundial na Ásia, com o que o planeta inteiro viu, a demonstração dessas armas extraordinárias, de progresso militar extraordinário chinês. E no mesmo dia, isso foi no dia 3. No dia 3, a parada em Pequim, e aqui começou o fórum, o anual Fórum Econômico do Far East. Não é uma denominação ideal, é extremo leste. Aqui é o extremo leste da Rússia, mas, bom, ok, de uma certa maneira ele é extremo, porque a gente está, para vocês terem uma noção de time zones, 7 horas à frente de Moscou, ou seja, 8 horas à frente da Europa e 1 milhão de horas à frente das Américas. Muito importante essa declinação da semana entre Tianjin, Pequim, Vladivostok, onde a China foi o personagem principal. Aqui ela é uma das personagens principais, junto, por exemplo, com a Coreia do Sul, com os países da ASEAN, Associação de Países do Sudeste da Ásia, e o presidente Putin, que foi um dos personagens principais em Pequim, em Tianjin, e vai ser, evidentemente, o personagem principal no encerramento do fórum aqui em Vladivostok. Por que esse fórum é tão importante? É uma questão de business. Por exemplo, antes de conversar com vocês, hoje eu passei várias horas passando de um painel para outro, discutindo justamente assuntos fundamentais dessa coordenação e dessa união euroasiática. São corredores de desenvolvimento, supply lines, linhas de produção que estão sendo reformuladas, petróleo e gás, o Ártico, todo o desenvolvimento dessa área que é
digamos, uma Sibéria estendida, e que é um processo paralelo e um espelho do que os chineses começaram a fazer no final dos anos 90, indo do leste para o oeste da China para desenvolver o oeste chinês e a conexão do oeste chinês com seus vizinhos da Ásia Central. O que os russos começaram a fazer alguns anos atrás é do oeste para o leste, ou seja, o desenvolvimento final a um nível digital e de desenvolvimento verde também e de conexão de infraestrutura, de construir infraestrutura que não tem em várias dessas regiões, do Ártico inteiro até rincões da Sibéria, encostando no oeste do Pacífico praticamente. É um processo, em termos de importância histórica, de amplitude histórica, absolutamente extraordinário. E você estando num fórum como esse, onde você tem elites de business de vários pontos da Eurásia, não apenas da Rússia, sim, todas as regiões russas estão aqui, com chefes de governo, chefes departamentais, ministros, praticamente todos os ministros principais russos estão aqui, vice-ministros, o Ministério das Finanças, todo mundo está aqui. Mas tem Coreia do Sul, tem os talibãs, de novo, como eles estavam no Fórum de São Petersburgo há 2 meses, os sul-asiáticos, especialmente Índia, tem paquistaneses também, mas especialmente Índia. Por exemplo, tem uma mesa redonda fundamental antes da intervenção do presidente Putin, Rússia-Índia exclusiva, mas tem, por exemplo, Rússia-ASEAN, Associação dos Países da Ásia, Rússia-Tailândia, a Rússia-Laos, a Rússia-Camboja, discute-se tudo. E, por exemplo, hoje de manhã, um dos principais painéis do fórum inteiro, a discussão em profundidade de um conceito que é praticamente desconhecido no Ocidente. A tradução mais ou menos literal é Grande Parceria Euroasiática. Esse é um conceito federal, é um conceito que foi apresentado ao presidente Putin e que ele encampou, ou seja, é um conceito do Kremlin, da administração presidencial, que unifica o desenvolvimento russo e euroasiático como um todo, e numa perspectiva inclusiva e extremamente ampla. Não exclui, por exemplo, a Europa, nunca excluiu. Os europeus se auto-excluíram, eles estão cometendo um suicídio geoeconômico e geopolítico, mas essa é uma decisão dessas ditas elites europeias. A Rússia sempre os convidou. A formulação inicial do presidente Putin era: vamos fazer uma área de livre comércio de Lisboa a Vladivostok, até aqui. Ou seja, o que os russos estão fazendo? Eles estão fazendo a sua área de livre comércio, onde Vladivostok é um dos polos principais, com a Eurásia inteira. Ou seja, o que se discute no Fórum de São Petersburgo é replicado aqui para a Rússia e para a Eurásia inteira. São Petersburgo, claro, é um centro mais europeizado, ainda ocidentalizado, é na Rússia europeia, digamos. Aqui não, aqui você está na Ásia. Para quem mora na Ásia como eu há mais de 3 décadas, você chega aqui, você se sente na Ásia. Você vendo justamente a mesclagem étnica, que é extraordinária, não vamos chamá-los de minorias, são maiorias nas regiões onde eles vivem e conservam as suas tradições e são respeitados, estão totalmente aglutinados na cultura russa. Você vê mongóis, você vê budistas da Buriátia, você vê o pessoal que mora nas ilhas Sakhalin ou em Kamchatka, por exemplo, que é um dos maiores santuários praticamente virgens e praticamente virgens. Kamchatka são vulcões, ursos e uma paisagem absolutamente deslumbrante. E ela não vai ser desenvolvida para virar uma nova Miami, ela está sendo desenvolvida aos poucos, respeitando o meio ambiente. Isso é muito importante.
Então essas discussões você tem que vir aqui e conversar com os atores principais. Você vê governadores regionais justamente, ministros, subministros, pessoal da administração do Kremlin, essa coordenação entre investimento federal direto e investimento regional. Por exemplo, hoje de manhã também, há pouco, eu tive uma conversa extraordinária com um dos líderes de Donetsk. Isso foi pouco depois em que eles fecharam um acordo com uma empresa chinesa, entre várias outras empresas chinesas, isso eles me confirmaram de novo, algo que já tinha sido confirmado em São Petersburgo. Os chineses estão vindo para o Donbass porque eles querem investir na economia do Donbass. O Donbass parte da Federação Russa. Investimento em construir estradas, ferrovias, logística, energia, evidentemente minerais, porque o Donbass é extremamente rico. E você vendo como isso se articula, como, por exemplo, a reconstrução do porto de Mariupol, por exemplo, que a partir do ano que vem vai começar a exportar para o resto do mundo. Estão nos últimos dados, nos últimos acertos finais. A reconstrução da cidade de Mariupol, que estava totalmente devastada há 3 anos. E você vê modelos que podem ser aplicados em outras regiões da Rússia também. O contato com populações dos oblasts, populações originais dos oblasts é extraordinário. Eu tive uma longa conversa com os buriates de novo. Um convite para finalmente eu poder visitá-los perto do Lago Baikal, e a gente conversa inclusive sobre budismo, eles são budistas. Ou seja, a riqueza cultural e o que o nosso amigo camarada Xi Jinping chama encontros pessoa a pessoa, que foi exatamente o que aconteceu em Tianjin, foi um enorme encontro pessoa a pessoa. E, inclusive, durante a parada, os convidados, a enorme sessão de líderes convidados para a parada em Pequim, foi uma conversa de amigos. E a relação, por exemplo, Putin e Xi, os dois lado a lado, não é só de líderes de duas grandes potências, inclusive nucleares, globais. É de amigos, justamente. E o principal dessa semana, que aqui está sendo transladado em termos de vamos fazer mais business entre nós todos. Não só para o desenvolvimento da Rússia, do Ártico e da Sibéria, mas o desenvolvimento da Eurásia como um todo. O que foi estabelecido na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, extremamente importante, com a apresentação pelo presidente Xi de um novo sistema de governança global. Ou seja, uma governança equânime, respeitando as regras originais da criação da ONU, respeito a todos, exatamente o oposto a formulação americana de praxe, que agora já está enterrada, literalmente, como a guerra da OTAN está sendo enterrada no solo negro de Novorossiya, é a ordem internacional baseada em regras. A China está enterrando essa ordem internacional baseada em regras junto com os membros da Organização de Cooperação de Xangai. Então, o que a gente viu em Tianjin, absolutamente extraordinária, com um glamour de uma grande cidade chinesa, pujante, dinâmica, segura de si e orgulhosa de tudo que eles conseguiram fazer no intervalo entre 2 e 3 décadas. Tudo isso chegou a um nível ainda mais alto durante a parada, onde foi a pujança chinesa, o dinamismo chinês e a potência militar chinesa. Não brinquem com o dragão. E eles mostraram por quê. Além, claro, de todo o espetáculo. Vocês viram, inclusive, a formação de jatos desenhando 80 no céu de Beijing. E aqui, tudo isso retransformado em business. Tem representantes chineses de altíssimo nível, tem uma delegação chinesa extremamente fornida,
E nessa conversa, por exemplo, com essa liderança de Donbass, eles falando que sim, no momento isso vai passar para outras empresas mesmo. No momento tem uma série de empresas chinesas que todo dia estão querendo apresentar propostas, vir aqui visitar. E nesse caso, que é o que aconteceu hoje de manhã, fecharam um contrato de desenvolvimento. Então, esse é o século euroasiático nascendo. Ele já nasceu, ele nasceu alguns anos atrás, mas ele estava engateando. Ele agora está andando a passos já quase de um corredor de fundo. E isso foi solidificado num processo que durou alguns meses. Começou nos BRICS o ano passado, na Rússia, em Kazan, em outubro do ano passado. Passou pelos BRICS no Brasil, que foi um sucesso. E se consolida na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, no começo dessa semana. Então, esse é o arcabouço do novo mundo. A Eurásia como centro do mundo, como foi na história, por 98% ou mais, inclusive. Inclusive, podemos dizer que praticamente durante toda a história, a não ser os últimos 240, 250 anos, com predomínio do Ocidente. Está acabando. E está acabando de uma maneira, inclusive, patética e vergonhosa. No caso do Ocidente, que renega todos os seus valores e, entre outras coisas, não só comete um suicídio geopolítico e geoeconômico que vai afetar as suas populações, como legitimiza um genocídio, que é o impensável absoluto do jovem século XXI, como o definiria o grande Eric Hobsbawm. Então, você sentir isso ao vivo entre a China e a Rússia. E aqui do lado, por exemplo, muitos de vocês devem saber, de Pequim a Vladivostok são 2 horas e meia de voo. É praticamente aqui do lado. É a Ásia mesmo, é a Ásia-Rússia avançada na Ásia como um todo. Você vai, por exemplo, num restaurante chamado Singapura, você come comida de todos os países asiáticos. E quando você vê os clientes, você vê as suas faces, as faces são um microcosmo da Ásia inteira. Então tem um elemento cultural, histórico, de contato direto, que é extraordinário, e tem o big picture, que é essa transição geoeconômica e geopolítica cada vez mais avançada e que agora está entrando num estágio justamente de trem-bala. O trem-bala que você pega, por exemplo, quando você chega no aeroporto de Pequim para ir para Tianjin. É exatamente a mesma coisa. Então, peguem essa pequena, digamos, essa pequena introdução de uma semana extraordinária, não só para a Eurásia, mas para o sul global. Os africanos que estão aqui, por exemplo, há muito poucos latino-americanos. Os asiáticos que estão aqui, eles estão vendo e prestando atenção nessa modificação à velocidade absurda e eles estão no meio, eles querem entrar também na história. Esse desenvolvimento puxado por Rússia e China é um desenvolvimento para o planeta inteiro. E ele está contido na declaração final de Tianjin com a proposta de governança global, que vai ser a batalha definitiva. É o Sísifo empurrando uma bola de ferro gigantesca em cima de um pico que poderia estar no Himalaia, nos Pamirs, nas montanhas Tian Shan chinesas ou no Hindu Kush. Muito obrigado a vocês. Fiquem com essa pequena introdução, com a atmosfera do Fórum de Vladivostok. Antes de... hoje nos disseram que Putin vai fazer alguns anúncios extremamente sérios no último dia do Fórum de Vladivostok. A gente vai comentar isso a semana que vem. Diretamente da Ásia, diretamente da China. Muito obrigado a vocês todos. Inscrevam-se no canal. E eu vou voltar aqui com os meus amigos russos, continuando
a bola rolando do século euroasiático em ação. Muito obrigado. Tchau, tchau.